Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse dia de hoje. Vamos continuar aqui com os ensinamentos de Paulo para as nossas vidas. E, meu Deus, assim, é tão diferente porque hoje em dia nós somos estimulados a ter uma mentalidade de superioridade, uma mentalidade de autopromoção, de autossuficiência, de que você tem que ser o melhor, a melhor naquilo que você faz. Não que nós não temos que fazer as coisas com excelência. Sim, inclusive Deus ensina isso. A criação dele é perfeita. Tudo que Deus fez, ele foi perfeito. Mas não melhor, não é uma comparação. É algo bom, é algo com excelência. E hoje essa mentalidade do mundo nos quer inculcar que a gente tem que ser o melhor, tem que fazer melhor que os outros. E isso traz um sentido de comparação, de competição. E quando alguém se acha ou entende que está numa situação de superioridade, ele então deixa de ser aquilo que Deus quer que sejamos, que é a vontade de Deus para nossas vidas, que é sermos pessoas humildes e pessoas simples. Então, e essa humildade não é a gente que diz, é outra pessoa que precisa ver em mim que eu sou humilde, é a outra pessoa que tem que testificar a minha humildade e a simplicidade. Não é eu dizer que sou humilde, que a partir do momento que eu digo que eu sou humilde, isso já deixou de ser humildade. Então, no versículo 7 desse capítulo 11, fala assim: mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi ou recebi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofeteadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo para que ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo. Paulo aqui, então, ele fala dessa dificuldade que ele teve, de ter essa lembrança. Ninguém sabe dizer o que é esse espinho na carne, mas era algo que fazia eu lembrar a condição dele, de que ele era fraco. Apesar de todas as experiências que ele já havia vivido com Deus, e no início desse capítulo fala de algo maravilhoso que Paulo teve com Deus há 14 anos atrás, antes desse momento que ele estava escrevendo essa carta aos Coríntios. Ele não se gabou disso, ele não usou essa experiência miraculosa com Deus para se autopromover. E ele poderia ter usado isso, inclusive, no ministério dele, que ele tinha de evangelismo, de levar as boas novas, mas ele não usou. E neste momento, novamente, ele não se gaba, muito pelo contrário, né? Ele usa em terceira pessoa e ele se coloca em terceira pessoa. E ele ainda diz, quando ele volta para a primeira pessoa, para a pessoa dele, ele fala: e Deus me deu um espinho na carne, que era para eu me lembrar de quão fraco eu sou, e eu reconhecendo a minha fraqueza, reconhecendo da minha pequenez, eu sei que nada vai permitir que eu fique orgulhoso. Então, Paulo disse isso, de quão importante é a gente saber e reconhecer que nós somos fracos e que toda a nossa força, todo o poder e toda a nossa suficiência tem que estar em Cristo. E ele ainda fala que a graça de Deus bastava para ele, né?
Ele não precisava ser melhor do que ninguém ou demonstrar milagres e prodígios e cura. Ele fazia pelo poder de Deus, mas não por ele próprio. E ele entendeu isso. Ele sabia que a única coisa suficiente para a vida dele era a graça de Deus. E ele também se alegrava nas dificuldades, nos sofrimentos, nas perseguições. Por quê? Porque Paulo sabia que esse tipo de situação, que muitas vezes a gente vive na nossa vida sem entender, traz experiência, né? Traz competência, traz histórico de vida. Então Paulo, ele se alegrava quando ele passava por essas situações, porque ele sabia que isso iria promover nele algo que ia respaldar o ministério dele, né? Que fazia fazer com que ele crescesse, com que ele amadurecesse no relacionamento com Deus, na intimidade com Deus, na vida. Então é isso que Paulo ele nos ensina hoje aqui, que essa humildade é muito importante, né? É importante a gente exercitar e a gente colocar diante de Deus todo o nosso ser, tudo aquilo toda a nossa dependência, para que a gente não se ache, né, autossuficiente, mas que a gente pense sempre nessa suficiência, na dependência de Deus, no poder de Deus que opera em nós maravilhas, é o poder de Deus que opera em nós maravilhas, é o poder de Deus que opera em nós milagres, é o poder de nós que opera o realizar e o querer também. Então, que você fica nessa reflexão. Para mim também, acho que vocês até perceberam, assim, eu tô pensando bastante já há algum tempo, né, essa mensagem de que a soberba nos afasta de Deus, né, mas a humildade nos aproxima. E que você possa quebrantar o seu coração, que você possa reconhecer realmente que tudo que você tem, tudo que você sabe, tudo que você faz é pela graça de Deus, não é porque você é bom o suficiente, não é porque você é o melhor o suficiente. Tudo que você tem, tudo que você faz é porque Deus te deu graça e Ele decidiu te presentear com todas as habilidades, com a sua inteligência. Então agradeça a Deus, reconheça, se humilhe diante de Deus e a partir de hoje comece a viver nessa dimensão de que tudo que você tem é para a graça de Deus. E se Ele permite que você passe por sofrimentos, é para que você se aperfeiçoe cada vez mais. Deus abençoe seu dia, que você seja repleto de amor, repleto de paz, de felicidade, principalmente de quebrantamento. De que tudo que você precisa na vida é da graça de Deus sobre você. Amém?